Uma outra coisa muito interessante dos quadrinhos também, que tem relação com a publicidade e com a cultura em geral, e isso é muito bem ilustrado nesse livro aqui da Marvel Comics, né? Se você ler também o livro do Will Eisner, e você olhar os quadrinhos de maneira geral, seja os quadrinhos mais novos, esses caras aqui são fantásticos, o Fábio Moon e o Gabriel Barro. Day Tripper, quem ainda não leu, vale muito a pena ler, esses caras são fantásticos, acompanhar o blog deles também é muito legal. Seja os revolucionários, né? Watchmen, esse aqui é um livro sobre os bastidores, sejam as inovações que estão acontecendo aqui, o Vitor Cafadi e a Luca Fadi, o desenho deles é fantástico, fascinante, essa visão da Turma da Mônica deles para mim é fantástica também. Isso que o Maurício fez, que é abrir justamente para outros desenhistas contar histórias, também é fantástico. Seja qualquer um deles, seja os clássicos, né? Frank Miller e David Mazzucchelli, né? Batman 1 e por aí vai, né? Sejam os infantis, que não são infantis, na verdade, né? Calvin Haroldo, do Bill Watson aí, que todo mundo conhece, que eu amo de paixão, e ele tem isso aqui desde criança. Eles marcam épocas, assim como os anúncios publicitários e os comerciais de TV e tudo mais. Se você ficar atento aos quadrinhos, ele vai trazer um retrato de uma época, um retrato de uma ideologia, um retrato de uma cultura datada ou não. E a publicidade bem feita, ela é isso, é quando ela não fica datada, quando ela é atemporal. Então os melhores quadrinhos são aqueles que você volta a ler e eles ainda te passam uma mensagem hoje, mesmo sendo escritos 10 anos atrás. E as melhores publicidades também. E além disso, eles falam muito bem com o seu público específico. Eles sabem utilizar muito bem a linguagem para falar com o público. Outra coisa é a questão de quadrinhos como ferramenta ideológica, né? A propaganda ela é sempre uma ferramenta ideológica, né? E a gente está falando aqui de propaganda, não de publicidade, né? A publicidade ela está muito mais voltada para vender um produto, a propaganda está muito mais voltada para trazer uma ideologia, trazer uma ideia à tona, né? De propagar essa ideia. Você vai perceber que já foram utilizados tanto como ferramenta ideológica para a influência de jovens a tomarem partido para a guerra, outras coisas, contra o nazismo, contra o comunismo, ou a favor de um capitalismo ou não, ou como ferramenta para valorizar as minorias, como ferramenta também de empoderamento. Tudo isso os quadrinhos são. E uma outra coisa bastante interessante que a gente fala hoje em dia também da questão do empoderamento feminino, a questão da igualdade de gêneros e tudo mais, os quadrinhos tratam disso há anos, décadas e décadas, né? A Mulher Maravilha foi criado, o autor da Mulher Maravilha, se eu não me engano, era um psicólogo, e olha que interessante, né? Ele era casado com 2 mulheres, e foi no auge do movimento feminista, né? Do início do movimento feminista de fato, né? E a Mulher Maravilha, ela representa hoje ainda a força feminina, o grande símbolo do feminismo, a Mulher Maravilha. E ela teve pelo menos essa intenção. E se a gente olhar, Tempestade do X-Men, a própria Vampira do X-Men, Kitty Pryde do X-Men, a Mary Jane Watson, a Tia May do Peter Parker, uma mulher fantástica, né? A Tia May, se você olhar toda a história da Tia May nos quadrinhos, ela é aquela mulher forte que, além de ela ter que superar várias dores na vida, não só da perda do marido, mas de criar uma criança sozinha e dar conta dessa criança, dar conta da vida dela, é uma pessoa extremamente culta, inteligente, com uma visão de mundo e um coração enorme, e é uma mulher que ela é bem posicionada e ela é forte o tempo todo, a Tia May. Vale muito a pena ler todas as encarnações dela, desde a época de ouro dos quadrinhos, a época de prata, desde a década de 80, da década de 90, quanto a Tia May atual. Todas elas trazem essa questão. A Mary Jane Watson também, ela é a mulher que vai atrás, a mulher que corre atrás, a mulher que ela não é dependente do marido, não é dependente do Peter Parker, e os dois têm uma ligação muito legal também nos quadrinhos, né? Porque é a liberdade em conjunto, os dois se fortalecem, né? Não se dividem. E aí vai a própria Gwen Stacy, né? Antes da Mary Jane também representava isso, apesar dela trazer uma representação mais frágil de mulher, ela é uma mulher também que representava o que tinha de melhor, né? Na vida do Peter Parker, porque ela não era subjugada a ele, nem submissa a ele, pelo contrário, ela somava com ele, né? E os heróis dos quadrinhos, se vocês pararem para olhar, a maior parte deles, né, eles são heróis que representam justamente essa minoria, são rejeitados pela sociedade da época, né? Então você tem o Pantera Negra, você tem o Luke Cage, que são negros e representam a força da comunidade negra americana. Você tem aí também a Jessica Jones, também que traz essa fortaleza feminina independente, completamente, total. Você tem heroínas fantásticas nos quadrinhos, isso se fala há tempos. Então esse negócio de hoje em dia se falar que a mulher é mal representada nos quadrinhos, as minorias, eles sempre foram bem representados nos quadrinhos, basta você ler. Os X-Men, eles são uma metáfora, né? Eles foram criados como uma metáfora justamente essa questão das minorias, dos rejeitados sociais, do preconceito. Um dos grandes quadrinhos dos X-Men, que é esse aqui, O Conflito de uma Raça, que foi escrito pelo Chris Claremont e pelo Brent Anderson,
Esse quadrinho aqui é uma divisão de águas na história dos X-Men da década de 80, que justamente coloca eles sendo os párias da sociedade e entrando em conflito com isso, que foi a inspiração para o primeiro filme do Bryan Singer. E para acabar, eu queria falar para vocês que os quadrinhos seguem justamente a jornada do herói. Os melhores anúncios que você assiste e observa, eles contam esse tipo de história, que é a jornada do herói, né? Você tem o conflito, ele se desenvolve, que é toda uma história que te cativa, e no final o produto sai vitorioso, ou o serviço sai vitorioso, aquela marca sai vitoriosa. Nos quadrinhos é a mesma coisa. Nós temos aí um personagem principal, que é o produto ou o serviço. Nos quadrinhos são os heróis, ou o personagem principal. Nós temos aí o problema, nós temos o objeto do desejo, que é justamente aquilo que é o benefício por trás do produto, né, que o cliente tem que observar. No caso dos quadrinhos, o objeto do desejo é justamente aquilo que o herói vai atrás, o martelo do Thor, o escudo do Capitão América, pode ser ideológico, pode ser algo concreto ou não, né? O herói sempre vai atrás desse objeto. Ele tem um mestre que conduz ele nisso, né? Isso muitas vezes é utilizado nos comerciais também. E no final ele tem ou não, às vezes, que fazer um sacrifício para poder vencer. E o produto faz isso também, né? Então, se a gente olhar vários comerciais bacanas aí, eles têm esse tipo de dinâmica. Então, gente, vocês podem observar que o mundo, o universo dos quadrinhos é enorme, né? E tem muita coisa pra gente aprender. Então, eu aconselho vocês, além desses quadrinhos que eu mostrei aqui, vocês continuem acompanhando aqui no canal. Além disso, aconselho que vocês fiquem ligados aí no canal Nerd, do Matando Robôs Gigantes. Eles estão sempre falando dos quadrinhos do momento. O próprio Judão também tem bastante disso, eles estão sempre falando de quadrinho de entretenimento, o Omelete também. O próprio Brainstorm 9, o Predator Guy, também tem matérias que falam desse universo todo. Esse foi um jogo um pouco mais comprido, espero que você tenha ficado até o final com a gente. Se ficou, obrigado. Deixe seu curtir se não deixou ainda, se inscreva se não inscreveu, compartilhe com seus amigos que amam quadrinhos e sintam-se todos abraçados.